Olá, bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para retomar os trabalhos do segundo simpósio bienal da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Fronteiras em Movimento, e hoje nós começamos com o eixo 2, né, Psicanálise, Diálogo nas Fronteiras, iniciando agora uma mesa que tem como título Cidade em Movimento, Fronteiras e Travessias. Essa mesa vai tentar articular algumas ideias em torno destas das possibilidades de diálogo da psicanálise com a arquitetura, com o urbanismo. E eu sou Rodrigo Lage Leite, sou psicanalista da sociedade, membro associado, e vou coordenar essa mesa que vai contar com a participação de dois colegas. Paula Rochlit Quintão, que vai apresentar um trabalho cujo título é Morar na Rua, Fluxo e Fronteiras. A Paula é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, onde ela também se graduou, pesquisa sobre população de rua há 15 anos na área de urbanismo e atua como arquiteta. Tiago Porto, nosso colega, vai apresentar o trabalho Cidade em Movimento, Fronteiras e Travessias. O Tiago é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, psicanalista, membro associado da Sociedade de Psicanálise e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente. Vou passar a palavra agora para o Tiago. Bom dia a todos e todas. Bom, eu pensei um pouco a partir do título dessa mesa, né? A primeira coisa que me chamou a atenção é pensar um pouco sobre o fato que ocorreu recentemente, né? Enfim, a partir do assassinato de George Floyd pela polícia de Minneapolis, e o que me suscitou um pouco em tempos de pandemia, onde que as pessoas estão bastante isoladas, é o que se deu, né, impressionantemente, a partir daquele assassinato, como mobilizou toda uma população em torno do mundo, né, ou seja, tivemos várias manifestações mundo afora. E me surpreende um pouco pensar, eu tinha até pensado aqui num exemplo foi o que aconteceu em Paraisópolis em dezembro, que também teve uma farta filmografia, né, do que foi da violência policial explícita, tanto quanto no George Floyd, e como teve uma baixíssima repercussão, não só entre nós, mas no mundo, enfim. E o que me convidou a pensar duas coisas. Primeiro, o que acontece com a nossa sociedade brasileira, que essas vidas, né, essas vidas negras, enfim, não são passíveis de luto, né? Onde a gente não só naturaliza, né, a violência, como tem uma completa apatia referente ao que se passa. Pensar um pouquinho o que a psicanálise pode ajudar a gente a compreender um pouco do que se faz, como que se dá esse fenômeno, né? E desde então, né, acho que desde a escrita um pouco desse texto, que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, teve inúmeros outros casos de violência policial, muito parecidas com o que aconteceu com o George Floyd, né, e também uma naturalização, né, tanto pela mídia, mas principalmente pela população, né. O que eu proponho é um pouco pensar, não o racismo em si, mas pensar um pouco a estruturação desse racismo, como que ele se dá na nossa subjetividade, como que esse discurso faz uma colonização da nossa subjetividade e que nós, psicanalistas, estamos implicados nisso, né? Então, a proposta da minha fala não é uma fala política, nem social, nem concreta. Acho que a Paula vai falar um pouco dessa objetividade, dessa discrepância, mas tentar entender como que isso ataca a nossa subjetividade, que repercussões tem isso, né? Então, pensar que o racismo é uma estrutura que é pré-existente, né, a nós, né, nós como sujeitos, né, e que não só coloca a gente como passivos observadores, né, silentes de um fato social, mas eu penso que nós somos atores políticos ativos nesse jogo de exclusão.
de violência e de morte frente ao que se passa nesse país. Então, eu estou convocando, não mais coletivamente, né, como um pensamento social, mas pensar cada indivíduo, cada um de nós, frente a isso que se passa, como os atores efetivos, como atores de uma estrutura racista, né? Para isso, eu vou trazer um pouco de volta um trabalho meu anterior que pensa, que trabalhou sobre o que é o corpo-objeto, né? O que é a abjeção e como se dá esse corpo-objeto. Então, nesse trabalho anterior, eu fiz um percurso, né, através do Freud, né, do Estranho, do texto do Estranho do Freud, e a partir da Júlia Kristeva e da Judith Butler, né? Eu fiz um percurso tentando entender a intolerância, não mais pela diferença, como é comumente estudada, né? Pelo narcisismo das pequenas diferenças, mas pela similaridade, né? Pelo horror ao mesmo, né? A horror à parte de nós mesmas que foi expulsa, mas que recorda a nós permanentemente, né? Da nossa vulnerabilidade. Então, vou retomar um pouquinho o que a Kristeva trabalha em relação ao objeto e como que ele se dá, né? Para Kristeva, o objeto não é sujeito nem objeto, né? É uma forma de primeiro não eu. O objeto é uma negação que instaura o eu, como se fosse uma fronteira. O objeto, tendo sido expulso do sujeito, tomba de seu interior e se torna radicalmente um excluído desse. Entretanto, esse corpo excluído não deixa de fazer força, né, constantemente, né, desse exílio, desse lugar, lembrando, né, o sujeito da sua imortalidade, da sua vulnerabilidade. Então, portanto, para Kristeva, o que torna os corpos objetos não é a ausência de limpeza, de saúde, de vida, né, mas aquilo que eles podem perturbar uma identidade ou uma cultura em uma determinada ordem, né? Então, os corpos abjetos provocam horror e medo pela sua mera existência ao ameaçarem as fronteiras e as regras deste corpo. A Kristeva toma, então, que o objeto não é exatamente um corpo corporificado, sim, é um lugar. É um lugar que se transita, que tem uma certa mutabilidade, enfim, que vários corpos, né, podem se emprestar figurabilidade para essa abjeção. Toma um pouquinho indo além, pegando um pouquinho para a gente entender talvez o que se passa no pensamento todo da sociedade, né, e individualmente a cada um de nós, o pensamento da Judith Butler. A Judith Butler toma o corpo-objeto numa dimensão social, né? Ela pega também o pensamento da Kristeva e pensa numa dialética que existe entre o sujeito, sociedade, e os corpos abjetos e essa exclusão. E ela faz uma tese, a partir do que aconteceu em 11 de setembro, né, que a gente precisa construir esse lugar de abjeção. Ou seja, que não é só um lugar dado por uma contingência social, mas é um lugar trabalhado e construído, né? Onde permite para uma sociedade ou para o sujeito criar fronteiras imaginárias, quando ele coloca um outro sujeito para abjeção, que protegeria ele, dentro dessa fronteira, de uma ideia de que ele tem uma identidade coesa e de uma certa imunidade, uma invulnerabilidade frente aos riscos, né? Então, portanto, os corpos abjetos não são excluídos por serem sem predicados, né? Tampouco porque uma sociedade, no acidente de percurso, foi tomada por um alto grau de cegueira, mas sim porque eles foram produzidos para e a partir desses objetivos específicos, né? Então, eu fico pensando um pouco o que se passa um pouco na nossa sociedade, né, com a eleição do nosso governo, que, de fato, a gente tentar entender que esse governo talvez esteja no exato lugar, né, ou seja, como representatividade da nossa sociedade e com uma função específica, né. Então, o corpo-objeto não é o outro,
são os corpos que não fazem sentido em uma determinada matriz cultural. São corpos que, em sua performatividade abjeta e provocadora, como frequentemente se prestam, né, os negros, homossexuais, transexuais, enfim, uma infinidade de corpos que, desse lugar, vai desequilibrar uma sociedade, um sujeito dito normal, né? Portanto, o que se passa com a sociedade brasileira não é simples passividade frente a essa violência, né? Mas a gente pensar que a sociedade elegeu o atual governo, né, que tem como forma, né, tem como um pilar ideológico o racismo e como forma de gestão a morte. Então, isso um pouco para que a nossa sociedade, né, com seus corpos passíveis de vidas que importam, sustentem suas vidas frágeis e suas identidades enganosas, tornando-se necessária que ela expulse e negre a outra parte dela mesma. Para isso, eu vou pegar um pouco dois conceitos, né, para a gente tentar sair um pouco dessa ideia, que muitas vezes a gente alinha, né, o racismo como o mesmo, como sendo igual a um preconceito, né, e não é, né? O racismo é uma racionalidade, o racismo é uma ideologia, né? Quando a gente toma o preconceito como uma certa forma de não conceito, né, ou de um conceito pré-existente, né, ele sempre está ligado a uma ignorância, a alguma coisa que a cultura ou uma informação pudesse dar conta, né? O racismo é muito mais profundo que isso. Ele não é uma não-razão, ele é uma razão, ele é uma racionalidade, ele é um discurso de poder hegemônico que coloniza, né, toda uma subjetividade. Então, para a gente pensar um pouco que nessa subjetividade colonizada, todos nós, né, na sociedade brasileira, estamos imersos, né, já nascemos nesse caldo de cultura, e não é simplesmente a gente ter acesso à informação, à cultura, ao esclarecimento, que vai nos tirar vai tirar a gente como ator ativo, né, dessa política excludente e violenta. Então, eu convido um pouco aqui a pensar que cada um de nós faz parte, né, dessa estrutura racista e tem uma ação, né, de manutenção dessa estrutura racista e dessa possibilidade de exclusão e violência, né? Então, para isso, eu vou trazer dois pensadores negros, que trabalham primeiro para tentar entender o que é essa colonização da subjetividade, né, como isso se dá, e como que a gente pode, a partir dessa subjetividade colonizada, ser dito um ator violento, né? Então, o primeiro autor que eu pego é o Fanon. O Fanon é um psiquiatra que trabalhou, enfim, em vários momentos, com esse corpo de pessoas excludentes. Primeiro os doentes mentais, depois ele foi pensando um pouco o racismo, né? E a conversa do Fanon se dá, né, uma das possibilidades dessa conversa se dá um pouco em resposta ao Otávio Manoni, que é um psicanalista, que estava pensando um pouco como se deu, o Manoni, a colonização em Madagascar. Então, o Manoni traz ali um pensamento que essa colonização tinha se dado porque ele acreditava, né, ele defende essa tese, que existia uma suscetibilidade naquela população predada, né, um pouco trabalhada em torno do conceito de inferioridade, né, o complexo de inferioridade do Adler, onde existia uma população que era passível de ser colonizada, né? O que o Fanon vai trabalhar e vai contestar um pouco dessa tese é que não, né, ou seja, que o colonizador já entra, né, quando ele entra em contato com uma população, ele já entra com um discurso colonizador, ele já entra com um discurso de poder, né?
E esse discurso se dá de uma forma muito insidiosa, né? Então, o discurso racista ele não se dá somente de uma dimensão econômica e política, né? Ele vem, de fato, como um pensamento, como uma ideologia, como uma racionalidade, né? Onde é dito à população que está sendo colonizada, dominada, que aquilo que ela vive, que enxerga, né, como real, o que ela enxerga como real, o que ela vive como real, não é real, né? Não é verdadeiro, ou não tem valor, né? Criando uma série de dissonâncias, né, que vai afetar profundamente a subjetividade dessa população, né? Afeta esteticamente, existencialmente, causando uma forte alteração do imaginário desse povo, né? E pensar um pouco o racismo como uma racionalidade que está impressa na nossa subjetividade, ou seja, mesmo antes da nossa existência, né? E pensar um pouco por que essa forma de colonização de subjetividade implica em cada um de nós atualmente numa violência, eu tomo aqui o Achille Mbembe, né, que vai trabalhar sobre o discurso da necropolítica. E eu pego ele, ou seja, tirando um pouco da parte mais formal, né, da necropolítica, que a gente entende muitas vezes como se fosse uma política de Estado, né, onde o Estado exerce uma forma de violência, né, que tenta disseminar parte da população. Essa é uma parte da necropolítica, né? Mbembe traz que esse discurso necropolítico também é introjetado em nossa subjetividade de uma forma individual. Assim, ele traz como modelo, e que cabe a gente pensar um pouco nos tempos hoje que a gente vive de pandemia, como isso se dá no exemplo, por exemplo, do inimigo interno, né? Então, ele pensar um pouco o que a gente pensa pelo modelo imunológico, né? Onde o vírus, né, a gente pensando um pouco do que se passa hoje, o vírus é tratado como um corpo estranho, né, que tem que ser eliminado, né, pelo corpo doente, para que esse corpo doente se veja saudável novamente. Então, a ideia é que a necropolítica se exerce na nossa subjetividade, onde muitas vezes, a gente tem vivido isso cotidianamente, como a gente acaba sempre elegendo um inimigo interno, né? Ou seja, nosso adversário tem que ser não mais afastado, mas ele tem que ser eliminado. Então, eu penso que o racismo é um elemento constitutivo de nosso país e fortemente introjetado na nossa subjetividade. E, como tal, é sustentado ativamente atrás de uma vergonhosa desigualdade social que também é fortemente racializada, né? Então, parte da sociedade brasileira se aliena na ideia de ser colonizador, embora seja também colonizado, né? Quando essa parte detentora das vidas que importam realiza sua vulnerabilidade, a outra parte é jogada à abjeção. Então, o que eu penso um pouco é trazer que nesses elementos que nós tivemos junto com a pandemia e junto com toda essa crise, né, que nós estamos vivendo, que jogou na cara de todos nós a nossa vulnerabilidade e a nossa mortalidade, ocorreram uma série de eventos racistas, né, e de manifestações desse racismo que sobrepuseram, né, junto a essa pandemia. E eu proponho pensar um pouco isso, não como uma mera coincidência, mas como um fator intrínseco, onde o racismo estrutural e esse discurso da necropolítica, essa máquina, se pôs a operar mais fortemente, né? Então a gente tem vários exemplos, né? Enfim, mas eu trago aqui dois, né? Pensar um pouco. Primeiro, o primeiro caso que aconteceu no Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica negra, evidentemente, que se contaminou da patroa, dos patrões que vieram da Itália, né? Foi a primeira morte que teve no estado do Rio. Então, me parece bastante emblemático. E outro caso foi daquela criança negra que despenca, né, daquele edifício no Recife, quando a mãe dele, negra, empregada doméstica, né, estava passeando com o cachorro dos patrões, e essa
criança totalmente desassistida morre despencando daquele edifício. Eu acho que esses dois exemplos, né, mais do que a gente pensar na crueldade do indivíduo, enfim, eu proponho que a gente traga por uma certa naturalização e trate esses eventos não como só um elemento que ilumina isso, mas como possibilidade da gente entender a nossa sociedade e nós como indivíduos. Né? O que eu proponho aqui um pouco é sair dessa ideia de que existe, que a gente olha para os outros como racistas, né? E olhe para os outros como uma estrutura racista, mas que nós nos pensemos e incorporemos, né? E tentamos, daí sim, tentar rever o que a gente pode fazer para sair, né? Para abrir mão dessa fronteira. Né? Essa fronteira é dada, enfim, quando a gente elege uma parte da nossa de alguns corpos, né? Eu estou tomando aqui os corpos negros como parte desses corpos abjetos, né? A gente se coloca, enfim, num pensamento alienado e inconsciente de que nós não somos tão vulneráveis ou nós não somos tão mortais, né? Nós temos vivido isso sistematicamente nessa pandemia, né? Onde o vírus está pegando fortemente nas periferias e onde nos bares, nas regiões centrais e mais ricas da cidade, as pessoas vivem como se nada tivesse acontecendo, né? Um pouco nessa ideia de que a morte vai acontecer, e de fato acontece, com os mais pobres, né? Com os mais vulneráveis. Bom, para isso não ficar num campo meramente político, né? E social, então, eu vou tentar concluir rapidamente. Então, eu penso um pouco, vou tomar a provocação que o Preciado fez para uma palestra de psicanalistas que está num vídeo que viralizou aí no YouTube. Ele fala a seguinte frase para os psicanalistas, né? Hoje, meus queridos psicanalistas, é mais importante escutar os corpos excluídos pelo regime, né, pelo esse discurso hegemônico, do que reler Freud e Lacan, né? Escutar os corpos abjetos não é o mesmo que dar voz a eles, né? O analista deve estar atento, pois também pode ser responsável pela construção e manutenção dos corpos abjetos e pela marcação e sustentação dessas fronteiras. Então, cabe ao analista buscar formas de fazer a travessia dessas fronteiras subjetivas, não só pela inclusão dos corpos vulneráveis, mas, sobretudo, no sentido de abandonar as fantasias identitárias e teóricas também colonizadas, que podem se tornar agentes ativos de exclusão e violência. Em que medida os referenciais culturais e epistêmicos da psicanálise dão conta de pensar as experiências do sujeito fora desse discurso hegemônico, se as experiências desses corpos excluídos não forem problematizadas? Então, concluindo, eu penso que a psicanálise é uma ferramenta muito útil para essa travessia em busca da desconstrução dessas fronteiras e da descolonização dessas subjetividades. A psicanálise é essencialmente anti-identitária e tem como norte uma pretensão desalienante. Caberá ao analista ter a coragem de sustentar a provocação de seus referenciais epistêmicos, propiciados pela escuta desses corpos. Bom, era um pouco isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, Tiago. É uma riqueza a sua apresentação, além de trazer o aporte de autores, né, da Judith Butler, Esteva, Fanon, traz também um trabalho próprio aí, que tem essa coragem que você propõe aí no final, né, de nos estimular a poder pensar todas essas questões à luz da psicanálise e do diálogo com outros campos. E é na ideia do avanço no diálogo com esses outros campos que a gente vai ouvir agora a Paula Quintão, que é arquiteta e urbanista, e nós vamos ouvir a Paula em torno de 15, 20 minutos, e na sequência nós teremos o debate. As pessoas podem mandar as perguntas pelo chat, já tem algumas pessoas encaminhando algumas questões, e na sequência a gente continua. Paula, você. Obrigada. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e poder voltar a falar na sociedade depois de 12 anos, quando eu tive a oportunidade de escrever um artigo para a revista ID. E recebido o convite, eu pensei, bom, como é que eu, arquiteta,
posso falar para um grupo de psicanalistas? Como é que eu poderia contribuir? Afinal, eu circulo um pouco no meio, mas não é exatamente a minha seara, né? Eu não ouso entrar nesse campo, eu vou falar como arquiteta. Então, lendo o tema do simpósio, psicanálise, diálogo nas fronteiras, né, e a nossa mesa, cidade, movimento, fronteiras e travessias, eu comecei a me perguntar, pensando em arquitetura e urbanismo e psicanálise, se há diálogo entre esses dois campos do conhecimento. E depois pensando em urbanismo, há diálogo nas fronteiras, eu digo as fronteiras concretas do urbano, há diálogo entre a elite que habita o espaço privado e os excluídos que habitam o espaço público? E é possível uma travessia entre esses dois lados da fronteira? Das fronteiras, né? Foi aí que eu decidi falar sobre os moradores de rua, afinal, como não poderia de ser, a gente não pode deixar de mencioná-los no panorama atual da pandemia da Covid, que eles sequer têm lugar para fazer a quarentena, né? Então, essa é uma coisa muito atual que, assim, acabou revelando isso, revelando o existente, eu achei que era importante falar disso, né? E também pelo aumento, a olhos vistos, qualquer um consegue ver, do número de pessoas que foram para a rua ou que estão nas ruas, né? Aumentou demais, a gente consegue ver andando nas ruas. Eu trabalho com arquitetura, projeto na minha prática cotidiana, e paralelamente, há 20 anos, eu estudo urbanismo e população de rua, que foi tema do meu mestrado na Faculdade de Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU. E participei de quase todos os censos de população de rua, desde o primeiro em 2000, quando teve a primeira contagem, porque eu não sei se todos sabem, mas o IBGE, quando ele conta quem tem residência, a população de rua não era contada até 2000, quando foi feita a primeira contagem. E eu integro também a rede Pop Rua, que é uma rede brasileira que une pesquisadores de diversas áreas sobre população de rua. Bom, então eu decidi falar do ponto de vista do concreto, da cidade como um território ocupado, né, o espaço urbano construído, não em contraponto ao sujeito, ao discurso das subjetividades, né, que seria o pano de fundo da psicanálise, me corrijam se eu estiver errada, né, mas como complemento desse. A diferença é que nós utilizamos dados concretos de análise quantitativa, de dados estatísticos, que talvez não sejam tão familiares aos psicanalistas, né? Projetar quer dizer avançar à frente, né? Lançar. Projetar envolve definir dois pontos, o de partida, que é onde estamos, e o de chegada, que é onde queremos chegar. Bom, e aí, a partir daí eu fui ler o texto do Tiago, e percebi que as falas guardavam semelhanças entre si e eram complementares. A gente estava falando da mesma coisa de pontos, de campos diferentes, digamos assim. E então eu pego a última fala dele, quando ele diz, você pode colocar o PowerPoint, por favor, César? Pode passar. Você passa? César? Aí. Quando ele diz, erguemos, portanto, fronteiras subjetivas de difícil transposição, onde o outro toma a forma de inimigo para nos mantermos em uma ilusão de uma identidade coesa e não vulnerável. A psicanálise pode se apresentar como uma ferramenta útil para a travessia dessas fronteiras e para a descolonização das subjetividades. E aí, eu continuo, né? Erguemos, portanto, fronteiras espaciais, reais, de difícil transposição, onde o outro toma forma de inimigo para nos mantermos em uma ilusão de uma identidade coesa e não vulnerável. O urbanismo pode se apresentar como uma ferramenta útil para a travessia dessas fronteiras.
E a partir daí eu começo, pode passar, com a definição a definição oficial, né, brasileira de pessoas em situação de rua, né, que termo na definição, que eu não coloco aí inteira, mas ela mesma coloca que ela pode ser circunstancial ou permanente, né? Agora, eu acho que aí já mora uma certa induz já para o circunstancial. No momento que você fala pessoas em situação de rua, presume-se que ela está lá provisoriamente, né? E essa aceitação do permanente é uma coisa que não é sempre jogada de escanteio. Mas, enfim, essa é a definição, e na própria definição eles colocam que é uma forma circunstancial ou permanente. Aí vocês conseguem ver que eu acho que precisamos distinguir 3 situações diferentes. Uma é a rua pelo crack, outra, se as pessoas estão na rua, né, por serem addicted, né, ter uma adição, os sem teto, que são pessoas que não teriam teto, estão na rua mais provisoriamente, né? E o morador de rua efetivamente, que está lá há muito tempo. Pode passar. Grosso modo, e isso é uma divisão minha de mestrado, né? Quer dizer, do meu grupo de mestrado, que a gente acabou analisando, quando a gente coloca os termos, a gente tem que, grosso modo, dividiu então em dois subgrupos, o provisoriamente e o permanente. O provisoriamente seria o homeless. O homeless é aquele para o qual a casa não é um lar. Então, ele, de fato, ele está na rua pelo desemprego, ele está na rua pela violência que ele sofreu em casa, ou por problemas psiquiátricos, mas, enfim, a casa não é o lar dele. E o sem-teto entra nessa categoria, tá? A gente não fala que todo morador de rua é sem-teto, porque existem aqueles que têm um teto adaptado, digamos assim, ele faz lá o teto, né? Então, tem o sem-teto e tem o com-teto, mas o teto e o lar são coisas diferentes, que isso daria já uma discussão, mas eu não vou conseguir, pelo tempo, falar aqui. Mas, enfim, ele tem teto e não tem lar. E aí, o termo em situação de rua, eu acho que seria para o provisório, que seria uma coisa, né, está hoje e presume-se que não estará amanhã. Então, para esses, o que a gente faz? É necessário ofertar meios para que essa pessoa saia da rua. E daí a gente tem o papel dos centros de acolhida, dos albergues, que fazem essa transição até que ele vá para casa. E o permanente seria uma permanência prolongada, né? Ou por resistência, porque ele quer estar na rua, ou por uma falta de alternativa, quer dizer, não arruma emprego, então continua, ou enfim, até por questões dele próprio, que continua na rua e quer ficar na rua. E aí seria o street dweller, que é o morador de rua efetivamente. E para esses, aí vem a pergunta, a cidade não tem opções com o que fazer com isso, porque a gente está sempre no provisório, a gente está sempre querendo que essas pessoas saiam das ruas. Pode passar. Né? Bom, uma questão aí é o tempo de rua, né? Se a pessoa está na rua há mais de 10 anos, que é um quarto da população é assim, a saída é improvável. Ele já está acostumado na rua, é muito difícil ele sair de lá. Pode passar. Passa. Bom, e daí eu resolvi pensar em projeto a partir de 2 vertentes, os fluxos, que é o movimento, e as fronteiras, que são os limites. Pode passar. Bom, 62%, isso é um dado do censo, e a gente baseia tudo em censo, para não ficar no achômetro, né? Então a gente faz a pesquisa tem que um tanto ser quantificada. 72% vivem da coleta de material reciclável, né? Então a gente precisa levar em conta isso, e essas 2 fotos, para mim, eu acho que são perfeitas, não precisa dizer muita coisa, mas leva em conta a mobilidade, esses fluxos. Pode passar. Bom, isso é um dado do censo, a distribuição dos pontos de concentração de rua, né? Então, esse é um município de São Paulo, Guarulhos, Santo André, enfim.
E esse meio mais escuro é o centro de São Paulo, Sé e República, pode passar. Isso é onde as pessoas estão. Bom, o Carrinheiro, então, está aí no meio, pode passar. E aqui são os centros de acolhida, que tem mais no centro também, vão se espalhando para fora. Se esse Carrinheiro está nesse quadradinho vermelho, pode passar. E a gente amplia, esse quadradinho não é tão pequenininho assim, vocês conseguem ver aqui, ó, Santa Cecília e tal, esse meiozinho, né? Que não é o centro de São Paulo, é mais para fora. Eu peguei esse meio só para exemplificar, mas poderia ter pego outros gaps que tem aí. Os deslocamentos para as pessoas que estavam na rua, né? A maioria permanecia no mesmo distrito. Quer dizer, o Carrinheiro, a grande parte dele consegue andar só até o mesmo, ele continua no mesmo distrito. O que vai para outro distrito ou outro município, né, vai baixando a porcentagem, ou seja, é óbvio que com o peso do carrinho ele não consegue percorrer grandes distâncias. Então, na hora que a gente vai locar esses centros, a gente tem que levar em conta esses números, que não são levados em conta atualmente. Pode passar. Né? Bom, então, quando a gente fala do fluxo, a gente vê que na hora que a gente coloca esses centros de acolhida, eles têm que estar dentro do fluxo onde o morador de rua e principalmente o carrinheiro está. Inclusive ter lugar para colocar a carroça e tal, porque ele não consegue percorrer grandes distâncias, né? Agora, dentro do fluxo ou fora do fluxo? Na hora que essa pessoa, digamos, uma pessoa que tem problema com drogas, sai e vai para um CAPS, por exemplo, né, de álcool e drogas, é tratado e volta e sai do CAPS, e ele entra no mesmo circuito, no mesmo lugar, ele acaba tendo contato com as mesmas questões, ele volta, então aquilo é um círculo vicioso, quer dizer, essa volta tem que estar fora do fluxo, certo? Ele tem que ter um ponto de apoio que não esteja nesse fluxo. Então, a gente tem que ser cuidadoso para alocar esses equipamentos de apoio na hora que a gente fala em equipamentos urbanos. Pode passar. E onde essas pessoas estão? Né? Essas pessoas estão onde há circulação de pessoas e mercadorias, né? Que seria comércio, serviço e indústrias. O CEAGESP, por exemplo, é um ponto que fica fora, mas a gente tem muito morador de rua, por quê? Por conta do descarte do CEAGESP, né? Então, assim, a maioria das pessoas estão no centro, mas tem algumas ilhas que estão fora. A Vila Leopoldina, por exemplo, fica fora por causa de um albergue que tem lá. A parte do CEAGESP fica fora do centro, mas tem muita população de rua por causa do descarte. Pode passar. E aí eu vou passar rapidamente isso, mas esse é o mapa do município de São Paulo, tá? De uso do solo. E aí eu vou dar um zoom aí, vocês veem nessa flechinha, é o zoom, ou seja, aonde você tem mais mancha vermelha, laranja, amarela, é onde tem comércio e serviço. Então eu peguei essa mancha central, onde a gente vê que tem mais comércio e serviço, para ver se de fato o que a gente pensa, que é que eles estão junto do fluxo de pessoas e de materiais, né, se isso é válido. E aí o mapa de baixo é o mapa do censo, isso é de 2009, mas eu tenho uma versão mais atualizada, que depois eu posso disponibilizar, do último censo, que foi de 2019, do qual participei também, e aí, enfim, tem essas manchas. Na hora que eu escrevi esse texto ainda não tinha saído, porque foi muito recente, foi logo antes da pandemia. Mas, enfim, vocês veem que a área central, que é Sé e República, o mais escuro é onde tem mais população de rua, vai se dispersando para fora, vai ficando com menos população de rua, é mais claro, né? Pode passar. Na hora que você sobrepõe essas duas manchas, olha só, elas são coincidentes, né? E isso não é à toa, é que, de fato, aonde existe mais população de rua é onde estão esses serviços, né, e que é o ganha-pão deles. Pode passar. Passa. Bom, e a partir daí, por causa dessas fronteiras urbanas, né, eu falei, bom, então vamos pensar um pouco nessas fronteiras, né, e que levam também as pessoas a estarem nas ruas, né.
Então, existem fronteiras reais, e daí a gente não pode deixar de pensar, não só no Brasil, mas lá fora, né, das crises migratórias que aconteceram nesses últimos anos, que foram tragédias, né, aqueles barcos com gente morrendo afogada, etc. e tal, a questão na Grécia, enfim, na Itália, e aqui no Brasil, a Venezuela, né, que criou vários, que deixou muitas pessoas nas ruas, né? No censo de 2005, a gente tem que 7% dos acolhidos e 1% de rua eram imigrantes. No de 2015 e 2020, eu não tenho esses dados, o de 2020 não tinha essa pergunta, se eram imigrantes ou não, mas eu entrevistei muitos imigrantes, principalmente Guiné, África, muitos. Mas a gente não tem esse dado, pode passar. Bom, fronteiras socioeconômicas, né, que é o dentro e fora, que se refletem em fronteiras espaciais, né, eu acho que a própria foto diz, pode passar. E aí, se a gente consegue transpor essas fronteiras para o morador de rua, o espaço privado para ele é o espaço público, e ele depende desse espaço público, né, que a ele é negado, mas se confundem, espaço privado e público se confundem, porque são a mesma coisa, né? Então, não há uma fronteira aí, eu acho que as fronteiras estão transpostas e não é nenhuma coisa nem outra, mas é importante pensar nessa dualidade, a gente vai discutir mais tarde, pode passar rapidamente. Bom, e aí reflexões para projeto, quando a gente vai projetar, a gente tem que pensar na escala macro, que é do planejamento urbano, do território, e aí a gente pensa na localização, ou seja, essas pessoas que estão na rua, que era a situação dos permanentes, seja por uma permanência prolongada, ou por uma resistência de sair da rua, ou por uma renovação de contingente, quer dizer, aquela pessoa sai da rua, mas outra virá. Então, haverá sempre uma população que mora nas ruas. Essa coisa de falar assim, não vai existir população de rua, tudo bem, aquela pessoa entra, sai. Se o sistema e as políticas públicas fossem 100% eficazes, aquela pessoa entraria e sairia, né? E se todas as pessoas, se a população de rua fosse homogênea, se a gente homogeneizasse o humano, né? As subjetividades todas. Mas, em tese, não existiriam pessoas nas ruas, mas outra cairia lá. Então, existe continuamente uma parcela flutuante que habita as ruas. Então, para isso, a gente precisa saber das localizações desses pontos de apoio no território urbano. Pode passar. Isso é uma questão de projeto. E a outra seria do lugar, né? E aí a gente tem um dado que 32% das pessoas preferem tomar banho na rua do que nos albergues. E fazer as necessidades fisiológicas, 32% também da rua do que nos albergues. Ou seja, para mim é muito claro que a gente precisa ter uma estrutura no espaço urbano para que acomode essas situações cotidianas, né, dessa população que está nas ruas, independente por quê, se é pela situação do emprego, ou econômica, ou psíquica, ou que seja, né. E aí, não necessariamente os banheiros químicos, como esses que foram colocados para moradores de ruas, precisam ser assim, por eles e pela cidade inteira, né, quer dizer, isso pode ser um projeto interessante de equipamento urbano, como tantos outros que a gente vê aí, né? Isso é um equipamento urbano, este, no caso, sem projeto. Pode passar? Bom, e aí não é à toa que na pandemia da Covid, por exemplo, a primeira coisa que é feita é colocar máquinas de lavar roupa, não sei se foi na Sé, onde foi, né? E aí eu gosto muito desses termos que eu falo, enfim, não é nada não é nada oficial, mas assim, eu acho que eles são omitidos, né, no sentido de não mencionados, deixados em esquecimento, postergados, e não tomar conhecimento de. Eu acho que eles são postergados mesmo, né? A gente sempre deixa para depois, para olhar para essas pessoas, ou ver, ou fazer políticas públicas que é o direito deles, enfim. Pode passar? E aí são as situações cotidianas para as quais assim, a cidade, a metrópole,
tem que dar conta dessas situações, né? Lavar roupa, como a gente viu, ainda mais numa situação de Covid, secar roupa, enfim, o que vocês estão vendo aí. Cuidados pessoais, pode passar? Pode. Bom, e por último, na escala micro do projeto de arquitetura, a gente tem que pensar também como é feito esses locais de acolhimento, né? Então, se você faz, hoje em dia pode ter 20 pessoas por quarto, e você só faz quarto de 20 pessoas, e de repente aparece uma família, eles também não querem se separar. Ou se aparece uma mulher, e, enfim, tem inverno com 20 pessoas no quarto, ela também não vai querer entrar. Aí existem os albergues para família, os albergues para mulheres, mas são separados, né? E ficam em locais distantes na cidade. Então, isso cria uma impossibilidade também. Muitas vezes a família quer ficar junta e fica na rua, porque um é num canto, outro no outro canto. E aí esse depoimento eu acho muito claro, né? Os sem-teto dizem que rejeitaram os albergues para que as famílias não se separassem, né? E o que é oferecido hoje para famílias aonde estão locadas essas coisas, né? Porque se estiver num outro canto, a pessoa não vai andar até o outro canto da cidade, né, da metrópole, para ir um albergue para a família. Pode passar? E para concluir, penso que aí eu pego outra frase do Tiago, penso que a psicanálise é uma ferramenta útil para essa travessia, em busca da desconstrução de fronteiras e de descolonização de subjetividades. Pode passar? E eu coloco aqui para concluir, penso que o urbanismo e a arquitetura são ferramentas úteis para essa travessia em busca da desconstrução de fronteiras espaciais e desconstrução do valor simbólico que estas mesmas fronteiras representam. É isso. Bom, Paula começou se indagando como poderia contribuir para o debate sendo arquiteta. Eu acho que ficou óbvio, né, Paula, ao longo da fala, tanto do ponto de vista dos dados que você nos traz da sua experiência com população de rua e com a articulação rica que você fez também, sobretudo quando você traz a questão dos desejos homogeneizantes, né, também da sociedade em relação à população de rua. Nós temos aqui várias perguntas, vamos ter que organizar o nosso tempo para poder dar conta. Eu vou começar com uma primeira pergunta que vai em direção à questão dos desejos homogeneizantes. Ela diz o seguinte: levando em conta a ideia do estranho e da expulsão de algo nosso, né, que depois é reencontrado com horror e ódio nos corpos considerados abjetos, como pensar o diálogo social sobre a problemática dos moradores de rua, tanto para promover políticas públicas quanto para evitar saídas homogeneizantes? A Paula pode falar um pouco aí da experiência dela com a Pop Rua, e eu vi também como que o Tiago pensa essa questão que ele traz da abjeção, pensando o diálogo social de uma maneira ampliada, não apenas diretamente com os moradores de rua, mas com uma sociedade que de alguma maneira precisa participar das políticas públicas e das propostas nessa área. Então, eu queria ouvir vocês. Tiago. Você vai ou eu vou? Pode começar. Não, desculpa, qual que é o final da pergunta que ele falou? Só lê de novo, só o finalzinho. Então, a ideia é de que o estranho, né, algo que foi expulso de nós mesmos em algum momento, é reencontrado depois com horror e ódio nos moradores de rua, nos corpos considerados abjetos, e como pensar um diálogo social que tirasse isso de uma aparente exclusão, né, da questão, que fosse levado em conta na hora de se propor os diálogos sociais para propor políticas públicas. Mais ou menos por aí. Bom, eu acho assim, se você coloca essa população em situações, assim, em territórios excluídos, né, não qualificados, você está colocando essa pessoa numa situação já de excluída, né? E na hora que a gente tenta trazer essa população
para próximo, né? Se você resolve, por exemplo, toda vez que precisa colocar um albergue, que a gente não fala mais albergue, é um centro de acolhida, num bairro nobre, por exemplo, esquece, né? Porque também aquilo é feito de um jeito muito precário, né? Não existe um projeto interessante de arquitetura para um centro de acolhida, por exemplo, né? Então, isso, e aí eu penso em políticas urbanas, né? Quer dizer, isso por si só já afasta, né? Quer dizer, um projeto de equipamento público, ou mesmo de concreto, né, construído de um centro de acolhida, ou enfim, de uma república, que é o primeiro passo para a saída, né, das ruas, ou de centro-dia, ele pode ser um projeto interessante. E na hora que aquilo é um projeto bacana, né, eu acho que isso acaba tirando um pouco dessa imagem do feio, do ruim, do objeto mesmo, né? Então, eu acho que... E o papel do arquiteto do urbanismo é incipiente, porque não é chamado, né? Eu acho que tem todas as áreas aí, nos nossos grupos interdisciplinares tem todas as áreas, tem muito pouco arquiteto urbanista, como se isso fosse quase uma maquiagem, sabe? Assim, não fosse necessário, né? E eu acho que não só essas inclusões no território têm que ser exclusões super criteriosas, né? Como essa escala micro, o projeto de cada local tem que ser muito bem feito, porque no final as políticas públicas eles são para o sujeito, né? Quer dizer, para aquele para o morador de rua, mas aquilo reflete no entorno, correto? Então, e o entorno é sempre um entorno de exclusão, né? São as periferias, debaixo do viaduto, é onde sobra, né? Se a gente conseguisse trazer eles à luz, né, digamos assim, né, trazer ele para o território urbano de um modo positivo e não negativo, né? Porque eles são parte desse território urbano, são parte, é isso que eu defendo, né? Eu defendo a saída das pessoas da rua, eu acho que tem que ter habitação para todo mundo, mas na hora que aquilo é inatingível, por enquanto, isso não é uma questão do Brasil, falar, então, o Brasil não tem condições, né, de dar habitação e tal, e tem população de rua. Nos países super desenvolvidos, é global a situação do morador de rua, existe morador de rua em todos os países, né? Então, na hora que você assume aquilo, e se a gente conseguir trazer aquilo para o território normal, não para o território de exclusão, e de um jeito planejado, né, e de um jeito decente, talvez a gente consiga dar também uma outra voz e um outro olhar às pessoas que estão dentro desses locais, que não vai ser debaixo de um viaduto que é onde sobrou para ela, ou não é nem debaixo, às vezes é dentro do viaduto, né, num buraco que se faz no meio da estrutura é o mocó, né, para entrar lá. Eu acho que seria talvez um pouco isso, eu não sei se eu respondi. Obrigado, Paulo. Tiago, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu penso um pouco assim, pensar um pouco esse movimento, tem dois movimentos distintos, né? Que eu acho que é um movimento que nós fazemos, supostamente, quando nós estamos neutros, né? Que é de tentativa de inclusão desses corpos, né? De inclusão. Mas eu acho que cabe para a gente pensar um pouco num outro movimento, né? Que é o movimento de exclusão. Ou seja, pensar a parte da sociedade como uma parte da sociedade ativa no movimento de exclusão. Então, muitas vezes, eu acho que a gente pensa em ausência de políticas públicas como se fosse um certo esgarçamento das políticas, mas a ausência de política pública é uma política pública, né? Não priorizar esse tipo de moradia, por exemplo, que a Paula diz bem, né? Ou seja, onde tal história, onde está o dinheiro é onde estão os moradores de rua, né? Mas a política pública talvez é colocar eles mais distante, né? Colocar mais que a gente não tem uma visibilidade. Então, acho um movimento interessante, que eu acho que eu proponho um pouco isso, é
a gente poder se observar como agente de violência, agente de exclusão, né? E que essa exclusão ela tem uma determinada função, e que essa função talvez não seja muito eficiente, né? Eu fico pensando, ou seja, como é que se dá uma sociedade, enfim, onde as pessoas podem ter do seu lado, o seu vizinho, né, moradores vulneráveis, né? Eu estava ouvindo no rádio recentemente um pouco da história das epidemias na urbanização do Rio de Janeiro, que a retirada da população de cortiço, que foi no começo do século, né, do século passado, se deu muito em torno, né, e daí a retirada dos cortiços começaram as primeiras favelas, né? Foi que era inconcebível para a elite, né, ter seu casarão ao lado de um casarão tomado por uma população negra que tinha acabado de ser liberta e sem emprego, né? Ou seja, toda a nossa subjetividade e construção histórica, eu acho que perpassa até hoje, é um pouco nesse movimento de exclusão, né? No sentido de uma proteção. Ou seja, na hora que eu tiro de perspectiva esses corpos, enfim, eu fico com uma ideia alienada de que eu estou numa cidade habitável, né? É um pouco que a gente vive aqui em São Paulo, né? Num centro rico, né? A gente tem uma ideia que a gente vive numa cidade civilizada, onde existe uma cidade gigantesca, que é a mesma cidade, né? Periférica e profundamente vulnerável. Enfim. A gente tem aqui alguns comentários que vão em direção ao que vocês estão falando. Tem um comentário que cita, por exemplo, os exemplos de política pública que parece resolver o problema da moradia, mas coloca as populações empobrecidas em áreas apartadas. Mesmo, né, na cidade de São Paulo, o exemplo do Singapura e demais cidades do país no conjunto Minha Casa Minha Vida. E aí a pessoa comenta um modo extraordinário de fazer o lucro redobrado das empreiteiras e de colocar as populações em territórios de exclusão. E também, né, nessa linha, para a gente poder continuar pensando, tem aqui alguém que cita o Achille Mbembe quando ele diz que mais do que pela diferença, talvez nosso tempo seja marcado sobretudo pela fantasia da separação ou mesmo do extermínio. E aí a pergunta, como que o urbanismo e a psicanálise podem se posicionar frente a essa fantasia, né? A fantasia de que nós somos marcados sobretudo por essas fantasias de separação e de extermínio. Eu penso que uma forma, pelo menos do lado da psicanálise, é a gente tentar reconhecer que isso é uma fantasia, que a fantasia que está por trás disso é uma fantasia de uma suposta identidade onde nós não seríamos vulneráveis, né? Onde nós não seríamos mortais, onde eu acho que fica muito claro com a pandemia, enfim, que eu acho que levanta todo um pano de fundo, né? Que é o fantasma da morte, enfim, para todos, onde de fato a gente pode, com alguns mecanismos, desconstruir isso, né? A Judith Butler ela tem uma proposta esperançosa, né? Ela traz uma ideia de que se a gente suspende essa ideia de que nós não somos vulneráveis, né? Quando a gente condena o outro à vulnerabilidade, a gente integra dentro de uma possibilidade de reconhecimento, ou seja, integrar a vulnerabilidade, integrar a própria mortalidade, é uma forma da gente estar no mundo menos alienado e mais harmônico, né? Eu fico pensando talvez no modelo concreto de cidade, enfim, essa ideia, por exemplo, fico imaginando no centro, né? No centro, milhões de prédios abandonados, enfim, e que, e mesmo durante a pandemia, né, dos hotéis desocupados, enfim, poucas cidades pensaram de fato em ocupar esses hotéis com essas populações vulneráveis, né? Parece que Salvador fez isso, né? Numa coordenação entre prefeitura e estado, tentou trazer, mas são ideias que não são nem aventadas, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Como é que vou no bairro Nobre colocar os vulneráveis num hotel que não consegue se isolar? Ou seja, é um pensamento que nem perpassa a gente, porque é de tal forma que nós estamos condicionados a essa ideia do impensável, né? Que essa integração é impensável.
Isso que você falou dos hotéis, Thiago, isso é perfeito mesmo, porque você sabe que na Europa, alguns hotéis foram disponibilizados para a população de rua. Porque, de fato, na pandemia, esse ficar em casa, né, obviamente não existe. Então, no Brasil, enfim, se antes já não existiam políticas públicas tão eficazes, mas existiam, né, andou muito a questão das políticas públicas nesse sentido, agora estão paradas. Então, não foi pensado essa questão dos hotéis, mas isso é uma alternativa perfeita mesmo, né? E absolutamente viável, é isso mesmo. Agora, quando você fala da inclusão, ou da exclusão, né, dos corpos vulneráveis, pensando no território concreto, né, eu faço sempre um paralelo com as favelas nos anos 70 e 80, né, que, bom, existiam as favelas, né, nos centros, né, nos grandes centros, os barracos foram crescendo, enfim, aqui os aglomerados cresciam e viravam, se consolidavam fazendo uma favela. E eu não sei se vocês lembram, mas anos 70, 80 foi a época que eles começaram eles tentavam retirar as favelas, né, do território. E daí foi um primeiro movimento de urbanização de favelas. Porque eu lembro, quer dizer, tinha uma favela, não sei se você lembra, mas por exemplo, que eu lembro muito, lá na Cidade Jardim. Imagina, hoje uma favela lá do lado da ponte da Cidade Jardim. Imagina se o entorno deixaria, né? Então aquilo de fato foi retirado. Mas depois houve esse movimento, que é o que é feito hoje, de urbanização de favelas, quer dizer, você manter elas naqueles locais que ainda são afastados, né? Ainda são afastados, como aconteceu na Berrini, aquilo foi retirado, mas ainda assim eles conseguem, então, consolidar, né, o bairro, favela, e levar esgoto, levar água, levar luz. E eu penso sempre, assim, quase numa urbanização de população de rua, quer dizer, mantê-las naquele território e possibilitar equipamentos que mantenham eles nesse local. Assim, não aquela pessoa em si, né? Porque a gente quer sempre tirar aquela pessoa e fazer a retirada da rua, fazer a transposição, né? Que ela saia da rua e consiga, né? Pelas etapas ir para casa, ou como tem na Europa, que é o house first, que eles primeiro dão a casa, né, é um outro modo de ver aí que a gente vê que dá muito certo, e que no Brasil está começando de novo, está começando a ser feito, mas de dar a casa primeiro, mas enfim, essa questão da saída para casa é o que se espera, né, mas outro vai cair na rua, né, e eu trato aquilo como população, vai existir sempre essa população. E na hora que você possibilita equipamentos para isso e traz ela para, né, eu digo assim, para o lado da sua casa, aquilo incomoda, né, mas talvez passe a ser visto se ela for concretamente colocada lá, né? É diferente de você ter uma pessoa dormindo na rua, na frente da sua casa, que você passa sempre e não vê, ou finge que não vê, que é o que acontece, né? Na hora que você traz aquilo como equipamento urbano real e existente, concreto, talvez a situação mude, entendeu? Bom, nós temos aqui também algumas perguntas que eu vou tentar juntá-las em torno da questão do racismo estrutural. Uma pergunta que traz para o Thiago, como pensar a questão do racismo estrutural, né, dentro dessa dimensão insidiosa que você citou e das ações mais claras e diretas e objetivas, para pensar um pouco isso. E tem uma pergunta aqui do nosso colega Júlio Geller, que pergunta ao Thiago
o que você sugere como medidas para incentivar as instituições psicanalíticas no sentido de ampliar a conscientização de nosso racismo estrutural, dado que os psicanalistas, na maioria, pertencem a uma elite socioeconômica branca? Bom, é uma boa pergunta. Acho que primeiro a gente precisa fazer uma diferença entre o racismo estrutural e o racismo institucional, né? As instituições, acho que são ferramentas de manutenção dessa estrutura, evidentemente, né? Pensar um pouco, ou seja, olhar um pouco para essa possibilidade de quebra, né, e de desarticulação dessa estrutura, não se dá só num lugar, né? Eu acho que tem que dar em vários lugares simultaneamente. A possibilidade, um pouco que o Preciado faz na provocação dos analistas, na verdade, naquela provocação, ele está pensando nos corpos, na sexuação dos corpos, né? O que talvez caiba às instituições psicanalistas e aos psicanalistas é tentar repassar um pouco o seu arcabouço teórico, epistêmico, no sentido de poder reavaliar esses cânones nas quais toda uma teoria é mantida para a manutenção desse Estado, né? O Preciado traz ali a sexuação, enfim, a diferença dos sexos, enfim, uma coisa muito cara à psicanálise, né? A teoria freudiana, ou seja, ele propõe escutar os corpos, né? Escutar os corpos é ver aonde essa história, é olhar na raiz do problema, né? Uma coisa muito comum é que a gente tenta, de fato, sempre maquiar, né, essas questões. Por exemplo, as instituições, e várias delas, e as psicanalíticas, muitas vezes, colocam de repente colocam um negro, né, como um exemplo, como quebra, né, desse paradigma. Não que esse negro, como exemplo ou como partícipe daquela instituição, não tem uma validade, mas também é como se também se isentasse o restante daquela sociedade. Nós temos a nossa cota. Então, eu acho que tem uma série de medidas e de pensamentos, enfim, que a gente precisa articular no sentido de observar, de denunciar, né? Denunciar, por exemplo, dentro das instituições psicanalíticas, a ausência absoluta de negros, e pensar um pouco como que os psicanalistas escutam, né, os negros. Ou seja, como se você tem uma pessoa, um negro no divã, como que você escuta o sofrimento, né? De que lugar? Enfim, eu fico pensando um pouco que tem uma série de medidas, enfim, de pensamentos que a gente tem que elaborar para além desse arcabouço que a gente já tem, né? Eu não acho que é uma coisa fácil. Paula, gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho interessantíssimo. Eu estou pensando aqui, quer dizer, na questão do negro, né? Quer dizer, os dados de população de rua também, né? Quando falam dos negros, brancos e pardos, é quase muito incerto também, né? Quer dizer, e a população negra cresce muito. Eu ouço o Tiago falar, assim, cai feito uma luva, né? Quer dizer, então, é exatamente o que acontece quando a gente faz os censos, e quando a gente vai na rua, e quando a gente vê, é isso aí. Exatamente. Sim. O que ele está falando. Hoje teve tem uma... Vai lá, Tiago, por favor. Eu estava pensando que, senão a gente fica nesses exemplos que a gente já sabe contundentemente, né, que são mostrados, de fato, a nossa população negra é metade da população, talvez um pouco mais, e saiu nessa semana, né, o Atlas da Violência, que que são dados chocantes, né, que eu acho que na quinta-feira, que existe os homens negros têm 74% mais chance de ser mortos em homicídios do que o restante da população. E as mulheres, 64% mais chance de serem mortas
do que o restante da população. Então, são dados escandalosos, né? Ou seja, a estrutura está marcada, enfim, o que vale, o que eu acho que é bom a gente estar atento, é um pouco pensar que a violência policial não é alguma coisa fora do nosso corpo, né? A polícia é uma parte instrumentalizada do Estado, na qual nós ratificamos, autorizada para essa violência, né? É pensar que na ausência de política pública é uma presença de um ato político, né? Ativo, ou seja, talvez uma saída, pelo menos da psicanálise, é sair desse lugar neutro, da qual eu não me reconheço como agente de discriminação e de violência. É reconhecer, né, voltar para a própria carne e para nós, ou seja, como analistas e como instituição. Ou seja, não é pensar, ficar incluindo, né, dar voz aos negros, aos excluídos, etc. Óbvio que isso é importantíssimo, né? É pensar internamente como que nós somos agentes excludentes. E muitas vezes a gente se ratifica, sim, numa psicanálise pequeno burguesa, enfim, ou alienante, onde esse tipo de intervenção não nos cabe, enfim, cabe a outros, né? Cresceu demais também a questão da violência contra a população de rua e a gente, assim, tem alguns estados, alguns colegas que já têm esses dados que resolveram pedir para a gente ter um cálculo de quantas pessoas estão morrendo nas ruas por violência, né? Fora o frio, que agora matou muita gente, porque aumentou muita gente na rua por conta do desemprego, aumentou demais, e agora com o inverno muita gente tem morrido, a gente não tem esses dados, mas tem muita gente sendo morta. Aumentou demais essa violência, e eu acho, assim, quase sintomático a violência aumentar numa hora de pandemia, que em tese você deveria as pessoas deveriam ter um outro olhar um pouco mais solidário por uma pessoa que está na rua e morrendo de frio, né? Tem esse olhar, mas aumentou demais a violência e as mortes. Então isso é uma coisa que me fez pensar muito, né? Outra coisa que aí é uma questão de política pública, e também os grupos que trabalham com população de rua estão se movimentando, eu acho que Espírito Santo já tem isso, por exemplo, que um colega falou, quantos moradores de ruas estão morrendo de Covid, né? Porque não existe esse dado, quer dizer, a pessoa morreu e está lá, quer dizer, não é contabilizado, né? E é importante isso, porque até para a gente saber em que pé, né, como é que as coisas estão, inclusive para propor outro tipo de política pública ou de equipamentos, enfim, porque essas pessoas precisam estar abrigadas do frio e tudo, né? Então, a inexistência desses dados é uma coisa chocante, né? Porque elas não existem mesmo, né? E na hora que morreu e pronto. Quase fica por isso mesmo, né? Temos mais 13 minutos. A Paula tocou agora num ponto que tem algumas questões, que é sobre a questão da exclusão na pandemia. Temos mais uma pergunta aqui que eu queria trazer, e aí eu acho que a gente poderia se encaminhar para as últimas considerações aí. A gente tem que encerrar exatamente às 10h30. Tem uma pergunta que diz: somos latinos. Tiago mencionou no início de sua fala a diferença das repercussões mundiais dos atos de violência racista ocorridos nos Estados Unidos e no Brasil. Sabemos que o corpo latino ocupa um espaço de inferioridade aos olhos de povos ditos desenvolvidos, como os norte-americanos, por exemplo. Estes, por sua vez, apesar de também colonizados pelos europeus, se definem como colonizados que deram certo, em contraste com a autoimagem depreciativa do brasileiro. Gostaria de ouvir mais de vocês sobre a articulação destas dinâmicas de perpetuação da opressão, como a chamada síndrome do pequeno poder, com os complexos de inferioridade raciais e a arquitetura da abjeção. Eu acho que é uma pergunta ampla, que traz a questão, né, do latino também.
E eu acho que talvez a gente pudesse articulá-la com essas questões da pandemia que eu citei, e eu queria ouvir vocês, e a gente já encaminhando para o final. Bom, eu acho uma pergunta interessante, porque é pensar, de fato, o racismo não como uma coisa estática, né, mas como uma necessidade, enfim, como uma exigência que se dá em vários planos, né? O racismo foi criado, né? O conceito de raça foi criado, né? Ele foi formatado para o intuito de uma separação, né? Então a gente pode pensar historicamente, ou seja, nesses deslocamentos, ou seja, como o racismo vai se dando em várias populações em diferentes lugares, né? Eu me lembro um pouco de uma cena do Bacurau, quem viu, né? Onde os supostos brancos do Sul, na presença dos americanos, falam: nós somos como vocês, né? E os americanos falam: não, vocês não são, né? E exterminam eles. É pensar um pouco, não quem é, quem não é, no sentido, né? Mas na função que tem para determinadas populações, né? A criação e a ordenação de uma população apartada, né? Ou seja, é essa dinâmica que eu acho que a Butler traz, porque o objeto não é só indesejável, né? Mas ele é necessário. Ou seja, ao mesmo tempo essa dialética, né? Ao mesmo tempo que a gente quer afastar o objeto é necessário para que a gente supostamente se faça uma certa tem uma certa consistência, né? Consistência identitária, financeira, de poder, enfim. Eu acho que é interessante essa pergunta. De fato, o racismo circula, né? Eu penso um pouco o racismo estrutural negro, porque, obviamente, na nossa sociedade, a gente tem um passado escravocrata que terminou ontem, né? E continua em diversas formas. Continua. Sim, que é muito diferente dos americanos, né? Em proporção, em grandiosidade. Mas é pensar exatamente num reter a uma determinada população em um determinado momento, né? É uma coisa constante e que o corpo-objeto circula, né? Ele muda de lugar. Paula? Não, eu penso sempre, assim, é o óbvio que a gente acabou falando até agora, né? O corpo-objeto circula. E circula no território. E como fazemos, como é que a gente faz, então, para olhar para esses corpos-objetos? E daí eu acho que, enfim, a apresentação que eu tentei colocar foi exatamente isso, né? A gente conseguir trazer esses corpos mais para próximo, né, desse território habitado, né, e não jogá-los para sempre na sombra, digamos assim, Sim. A gente tem várias perguntas que não, bom, enfim, que não vai dar para. Eu vou continuar, a gente ainda tem alguns minutos, vou fazer mais uma pergunta, mas eu queria ver com vocês, Paula e Thiago, se nós podemos encaminhar as perguntas que chegaram, ficaram sem resposta para o e-mail de vocês, tá? Mas tem uma que a gente tem ainda 8 minutos, tem uma pergunta interessante que faz uma articulação entre o objeto e o fetiche. Gostaria de saber como vocês relacionam o objeto e o fetiche. Ou seja, penso na nossa cultura de caráter eugenista, pautada na meritocracia, e que faz a manutenção da pobreza, da fome, de todas essas condições terríveis de vida, mas que ostenta todo o brilho da espetacularização dos objetos e do próprio cotidiano. Acho que a gente já falou bastante disso, né? Mas eu acho que talvez, não sei se tem alguma coisa para acrescentar sobre isso, sobre essa ideia. Olha, bom, interessante, não havia pensado. É difícil pensar o objeto em contraposição ao objeto de fetiche, né? O objeto de fetiche é um objeto de gozo, ao mesmo tempo é um objeto de de uma recusa, né? De uma impossibilidade de uma contravenção, né? Para a realização de uma história. Eu não consigo alinhar um pouco os dois como o mesmo, né?
mas, de fato, eu acho que uma das potencialidades da existência do corpo abjeto é o gozo mortífero que se faz em cima dele, né? É evidente, eu acho que quando se uma outra ideia da Butler, ou seja, essa ideia de que ao olhar um corpo vulnerável, né, muitas vezes a gente tem um desejo de destruir aquele corpo, né? Não empaticamente recolhê-lo, né, para a nossa humanidade, mas de destruir, ou seja, que é a ideia que a Kristeva fala de eliminar essa lembrança, né? Eliminar esse corpo que nos remete a alguma coisa muito ancestral, né, e que a gente não quer ter contato. Então, eu não pensaria num gozo no sentido do gozo perverso, né? Mas sim talvez num gozo mortífero. Sim. É interessante você falar isso na hora que a gente fala da violência, né? Que as pessoas sendo queimadas, mortas, pessoas envenenadas. Quer dizer, é muito. Aí você traduza, mas assim, eu tento entender como uma pessoa vai dar por exemplo, uma marmita e aquela marmita está envenenada e mata, né? Talvez o Bozo esteja aí, não sei, mata o morador de rua. Né? Isso acontece muito, tem acontecido mais, exatamente agora. O Thiago Aí eu, está. A gente viveu, você acha? Hã? a gente viveu Thiago, isso recentemente. Foi. Tá. Não, estou pensando que a gente viveu isso recentemente, né, dos moradores de rua que foram envenenados, ou das crianças da Candelária, enfim, ou do índio em Brasília que foi morto pelos aqueles adolescentes, né? É interessante a gente pensar isso dentro de uma ordem onde a gente não coloque os agentes dessa história como fora da humanidade, né? Como maléficos, né? Na causa pessoas do mal, né? Enquanto nós outros somos cidadãos de bem. Isso de fato traduz um certo gozo mortífero, sim, em torno desses corpos, evidente. sim. Mas é interessante a distinção que vocês trazem da ideia, a despeito do fetiche de algo não objetificado, né, de um olhar específico, mas aí eu acho que a gente está tratando talvez as dinâmicas de ódio mesmo, né? Que eu acho que talvez a ideia do retorno aí do excluído, né? Desse primeiro não eu, acho que talvez caiba melhor para se pensar, né? Não sei. Bom, nós estamos encaminhando para o final. Queria agradecer o trabalho de vocês, o envolvimento, né, uma mesa que eu acho que provoca a psicanálise, provoca a sociedade de maneira geral, né, a poder entrar em contato com questões tão estruturais. As perguntas que não foram respondidas nós vamos encaminhar para a Paula e para o Thiago. E os textos também vão estar disponíveis nos anais do Congresso em breve, né? Tem a página online do simpósio, e os textos de ambos vão estar disponíveis para quem quiser consultá-los. Temos 3 minutos. Paula, Thiago, as palavras finais aí. Bom, eu também só queria agradecer ao Rodrigo e a Paula, né, pela interlocução, e a diretoria científica pelo convite de poder participar dessa mesa, tá bem? E sim, a gente dispõe a responder as perguntas que vierem, sim. A Paula caiu, ela está avisando aqui. Bom, a gente agradece aos dois, a Paula mesmo estando presente nesse momento, grande contribuição para o nosso debate na sociedade, Thiago também, como sempre, e vamos encerrar então a mesa aqui. Obrigado a todos. Então, obrigado. Tchau, Rodrigo. Obrigado. Tchau, Thiago.